Olá, pipokers! Que delícia ver vocês de novo por aqui. Hoje tem muito cinema esperando por vocês. Na nossa matéria de capa, vamos trazer uma fofoquinha sobre como a MUBI conseguiu os direitos de distribuição de A Substância. Vamos passar pano para algumas Nepo Babies que você deveria conhecer. Vamos ainda checar se tá tudo bem com Yorgos Lanthimos, além de muita dica de filme bom para você assistir. Pega a pipoca que o nosso rolê só está começando. Sue. I won the biggest prize in music. It speaks for itself. Hello? I need some help. Isn't it wonderful? Então, bora de fofoca? O que acontece quando se junta um turco esperto, uma diretora ousada e um roteiro de body horror onde a entidade do mal é ninguém menos que o patriarcado? Sucesso, é claro, né? Se liga aí. Quer uma fofoquinha corporativa do mundo do cinema? É claro. Então pega a pipoca que eu vou te contar uma história de como a MUBI fez o impossível e colocou a Universal pra chorar no cantinho. É sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Se você pedir um mega plot twist da indústria, você vai descobrir que a história da distribuição de A Substância é tão insana quanto o filme em si. Tudo começa com a Universal gastando 17 milhões para produzir essa obra de body horror com Demi Moore. Filme pronto, os executivos da gigante de Hollywood fizeram uma de... Ah, hoje não, Faro. What the fuck? Motivo? Acharam esquisito demais para fazer sucesso. Daí entra o primo F. Chacarel. Agora eu estou aliviado. O turco CEO e fundador da MUBI, um streamer até então meio desconhecido do grande público e que apostava em produções mais artísticas e alternativas. Ele que já estava tentando ganhar fama desde 2019, quando por erro de timing acabou perdendo os direitos de Parasita para a Amazon, ao ver A Substância em uma sessão exclusiva antes do Festival de Cannes, pensou: "Ah, agora vai." E foi. A few moments later. Depois de gastar muita saliva com os executivos da Universal, F levou os direitos completos de distribuição do filme por 12 milhões no Pix. Eu sou rica! Sim, você não ouviu errado. A Universal gastou 17 e vendeu por 12. Será que eles estavam querendo se livrar da obra? Foi profissional isso ali. Porque ali é profissionalismo. Mas a jogada de gênio nem foi essa. Ao invés de lançar o filme direto no streaming, como fazem os grandes nomes da indústria, a MUBI decidiu lançar A Substância primeiro no cinema, e deu muito certo. A conta é a seguinte: para um filme que custou 17, ele precisa lucrar pelo menos 34, para ser considerado bem-sucedido. Acontece que só nas telonas, o body horror bizarro levou 82 milhões, além de 5 indicações no Oscar, e a projeção em nível mundial do nome da MUBI entre os principais streamings atuais. Que coisa mais linda. Senta aí, Hollywood, toma nota e vê se aprende. E por que isso importa? A MUBI virou o herói do cinema indie.
E ainda deu um tapa na cara da Universal, que hoje deve estar se mordendo igual vilão de novela. Errou. Errou feio, errou rude. Filmes nojentos e com protagonistas mulheres podem dar certo desde que o roteiro seja originalmente matador. E não somente filmes de super-heróis com crise de meia-idade e muitos efeitos especiais. Streaming não é cemitério. Dá pra ganhar grana e prestígio se você tratar o cinema como cinema. Lição da semana: enquanto Hollywood repete fórmulas até virar um loop de Velozes e Furiosos 27, a MUBI provou que arriscar em ideias malucas pode render mais do que um Vingador reformado. E o melhor? A gente ganha filmes que não parecem feitos por IA. Obrigada, MUBI! Então, se você ainda não viu, assista A Substância. Disponível na MUBI, óbvio, porque sim, eles merecem seu dinheiro. E se reclamar do líquido estranho, lembre-se, foi exatamente por isso que o filme deu certo. Ah, e a Universal tá até hoje procurando onde errou. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Você é dessas pessoas que tem problemas com filhinhas de papai? Bem, digamos que nesse caso específico, a gente vai passar pano, combinado? Essas Nepo Babies mostram que nascer em berço de ouro, às vezes pode sim significar também ter muito talento. Esse é o nosso Lugar de Mulher é no Cinema. Nepo Babies que arrasam. E você vai ter que engolir. You represent the future. All eyes will be on you. She looks like a child. Amantes de polêmicas e nepotismo com estilo, segurem seus óculos 3D. Hollywood tá cheia de Nepo Babies mulheres que decidiram que lugar de diretora é atrás da câmera. E antes que você solte "Ah, mas é filhinha de papai", lembre-se, ser mulher na direção já é nível hard, mesmo com sobrenome famoso. Vamos passar pano? Claro que sim. Segura essa lista que as garotas estão comandando o set. I've seen all of her movies, and her sensitivity, her understanding of women. Sofia Coppola, a Nepo Baby que virou o ícone feminista. Filha de Francis Ford Coppola, o cara de O Poderoso Chefão, Sofia começou no cinema vendo o pai filmar máfia, mas preferiu contar histórias de mulheres em crise existencial com filtro pastel. Seu primeiro filme, As Virgens Suicidas, de 1999, já gritava: não vou fazer filme sobre tios com metralhadoras. E em 2003, ela esfregou um Oscar de roteiro por Encontros e Desencontros na cara de quem duvidou. Respeita! You really are having a midlife crisis, huh? Vou sair essa noite. Tenta não morrer. Tenta não morrer. Tenta não morrer. Achei que você não falava. Ishana Shyamalan. O terror é dela agora. Filha do mestre do plot twist, M. Night Shyamalan, Ishana não fugiu do gênero do pai. Ela dirigiu episódios de Servante, série do papai, e agora lançou Os Observadores. Terror com Dakota Fanning. Preciso de ajuda! Onde está o carro? Crítica? Ah, é Nepo Baby. Ela? Sim. E daí? Assista o filme. Se o terror tiver tanto suspense quanto a carreira dela, já estamos assinados. Zoe Cassavetes, herdeira do cinema independente. Filha de John Cassavetes, o deus do cinema indie, e Gina Rowlands, a lenda das atuações brutais. Zoe poderia ter virado atriz, mas preferiu dirigir dramas que deixam a geração Z em crise existencial. Seu filme Broken English, de 2007, é um encontros e desencontros, só que com Parker Posey bebendo vinho em Nova York. A crítica diz: ela é Nepo Baby. Zoe responde: meu pai inventou o cinema independente. Eu só modernizei. Mas por que passar pano? Mulheres Nepo Babies têm que se esforçar em dobro. Enquanto homens Nepo Babies viram atores medíocres, elas são cobradas como se o Oscar fosse herança genética. Oh my gosh, and the Oscar goes to Sofia Coppola for Lost in Translation.
This is Sofia Coppola's first Academy Award. Elas inovam. Sofia Coppola não filmou uma máfia e Shanna não copiou o pai. E se precisar, elas reinventam o indie. Nepotismo é velho, mas elas são novas. Enquanto Hollywood repete fórmulas, elas pelo menos trazem histórias de mulheres, seja em terror, drama ou documentários. Veredito. Se o preço para ver mais mulheres dirigindo é aguentar mas o pai dela é famoso. Que seja, porque no fim, elas estão fazendo cinema melhor que muito nepoboy por aí. E pro crítico que reclamou do nepotismo, se liga que mulher diretora pode. Action. O que é isso que estão fazendo? Aplausos. Pra você, Mina. Hoje a tia Kelly traz pra gente um clássico dos anos 80, que entrega tudo. Looks, Tom Hanks e uma cena épica no piano de pé. Essa é pra moçadinha botar pai e mãe pra assistir junto. Olá, meus pequenos cinéfilos. Tia Kelly vai surpreender vocês. Mãe de Deus, eu disse que ele não ia querer andar nisso aí. Eu aposto que pelo menos uma vez na vida seus pais já acharam uma ideia sensacional ter uma casa cheia de brinquedos, né? Com uma máquina de refrigerante na entrada, um pula-pula no meio da sala. Duvida? Acontece que quando eles eram crianças, assim como você, fez sucesso um filme chamado Quero Ser Grande, com um ator chamado Tom Hanks. Esse filme conta a história de Josh, um garoto que tem seu desejo de ser grande realizado por uma máquina da fortuna. Seu pedido será realizado. Bom, o garoto acaba virando consultor de uma grande indústria de brinquedos. Eu gosto dos caças estelares porque você pode ficar trocando as peças. Mas eu não gosto dos galácticos porque só tem um robô e não vem com outro veículo espacial. Entendo. E também não podemos colocar na água. E se mete um monte de aventuras legais. Agora o bife. Chama sua mãe para ver esse filme com você, que eu aposto que ela vai querer voltar a ser pequena novamente. Gente, o câmera tá chorando. Véi, você se emocionou? Eu entendi a referência. Ô, pessoa, se posiciona aí. Fica aí entregando a idade. Ice Cream Soda com muita cobertura. Que legal. Gente, esse é o Entrevista do Pega Pipoca e eu vou apresentar para vocês a pessoa que a gente vai conversar hoje. Ela detesta La La Land, mas ela adora café. Ela não economiza nas críticas com diretores picaretas, mas também não economiza nos elogios quando o assunto é David Lynch. Se você está procurando conteúdo raso sobre cinema, perfil errado, porque aqui eu tenho uma coisa muito melhor. Com vocês, ninguém menos do que Isabela Faria. Gente, é o seguinte, ela conquistou o meu coração e o de quase 200 mil pessoas somente no Instagram. Sabe por quê? Porque ela tem realmente o melhor conteúdo de cinema do Instagram e da internet. Quem concorda, respira. Além, é claro, de ser aquele tempero brasileiro
nos votantes do Golden Globe. É um prazer imenso ter você aqui no Pega Pipoca. E eu devo dizer que a gente bebeu muito da fonte do seu conteúdo para criar o conceito, do que a gente está apresentando aqui neste programa. Ô, lindona, obrigada, viu, pela apresentação, inclusive, e por todos esses elogios e por dizer que meu perfil é tão bom assim. Eu agradeço demais. E é isso, eu faço esse conteúdo pra vocês, pras pessoas, pra quem gosta de cinema. Então, eu agradeço muito. Que bom que meu trabalho tá sendo visto e que vocês estão pegando inspiração, porque é isso, a gente tem que sempre se juntar, ainda mais nesse ramo tão difícil, né, aqui no Brasil, principalmente. Me conta, Isabela, como é que foi? Você veio do hard news, você veio do jornalismo. Como é que foi sair dessa roda de hamster que é o hard news do jornalismo e trabalhar por conta própria dentro das redes sociais, fazendo conteúdo para cinema? Foi uma decisão fácil? Como é que foi o processo? Olha, não foi uma decisão tão fácil, porque eu fui CLT a minha vida toda, nas maiores redações do Brasil. Passei por TV Globo, passei por Folha de São Paulo, CNN, e sempre focando, como você falou, no hard news, na cobertura política, na cobertura de guerra, de pandemia. Mas chegou um momento lá para 2021 que eu sempre gostei de cinema, mas nunca me imaginei fazendo isso profissionalmente, escrevendo críticas ou, né, fazendo conteúdo. Mas chegou um momento em 2021 que era pandemia, ou seja, as notícias fora desse escopo estavam um pouco paradas e eu estava trabalhando na madrugada, apresentando alguns boletins. E entre um boletim e outro eram muitas horas, eu tava sem nada para fazer. E pensei, bom, eu sei consideravelmente sobre filmes. Acho que eu vou usar o meu Instagram pessoal. Na época eu tinha 6.000 seguidores, 7.000 seguidores. Falei, vou dar dicas. Vou dar dicas de filme, assim, num formatinho, assim, bem lento ainda, bem TV. E eu falei, cara, mas vou fazer, vou começar de um jeito. E deu muito certo, mas já tava se tornando meio cansativo, porque eu fazia jornada dupla, né? Eu ia nas cabines, né, que são as sessões antecipadas para jornalistas. Eu pensava no conteúdo para gerar, eu fazia tudo isso e os veículos gostavam, então me pediam para eu gerar conteúdo para eles também. Só que ao mesmo tempo eu tinha que cobrir hard news, né? Eu tinha que cobrir política, eu tinha que cobrir a pandemia, e eu falei, cara, tá pesado. Quando eu entrei, né, na Folha nessa última vez, eu fiquei assim, mais satisfeita, porque eu tinha um pouco mais de espaço no cinema, em relação ao cinema na Folha. Fui até Los Angeles entrevistar o elenco de Furiosa, que foi minha primeira entrevista internacional, então foi muito legal. Mas mesmo assim, tava muito pesado. Tava muito pesado. E nas redes sociais eu já tinha conseguido uma base boa, já tava com umas propostas legais de publicidade ou de outras coisas. E convenhamos, né? Jornalismo, redação ainda não paga muito. Não paga muito. Eu já tinha atingido um teto ali que eu falei, cara, eu não vou passar disso. E sinceramente, se eu for atrás de mais coisas, eu consigo superar esse salário. Foi um risco, assim. Eu arrisquei. Mas deu tudo certo, tudo mais do que certo. Hoje eu faço o que eu realmente gosto e eu consigo falar com as pessoas. Por incrível que pareça, nesses veículos, eu não sentia, na pandemia um pouco mais, mas essa última vez eu não sentia que eu falava com as pessoas. Eu não sentia esse retorno, muito pouco. Agora no meu Instagram é assim. Muito legal. A minha base de seguidores é muito boa e eu troco com os meus seguidores muitas coisas divertidas e legais e dicas e todo dia. Então eu me sinto mais próxima das pessoas também. Para além de alguém que detesta La La Land e adora David Lynch, quem é a Isabela Faria enquanto aquela pessoa que pega pipoca e senta no escurinho do cinema para assistir um filme? O que agrada a Isabela Faria? Eu gosto muito dessa cerimônia que você falou agora, desse ritual de pegar a pipoca e entrar no cinema e ficar no escuro. Eu acho que a Isabela Faria é bem essa plenitude, assim. Quando eu vejo um filme, eu sempre olho pra ele de um outro jeito, criticamente falando. Isso é normal, não me incomoda. Antes me incomodava, porque eu falava, ai, não consigo desligar o cérebro.
Mas o meu amor pelo cinema também vem dessa crítica, também vem de reconhecer o fazer cinematográfico como uma técnica muito primorosa que poucas pessoas, né, nesse mundo, nesse ramo, dominam. Então, eu acho que a Isabela é uma coisa assim, é sentir paz. Eu sou muito plena quando eu vejo o cinema, assim. Na verdade, é uma das poucas áreas da minha vida onde eu consigo atingir essa plenitude. Quando eu tô vendo um filme, seja na minha casa, seja no cinema, mas eu acho que é impressionante como no cinema, que isso é uma coisa que infelizmente tá se perdendo muito, é impressionante como eu pelo menos, eu desligo, assim, eu não, o mundo fora não existe pra mim. E isso é o máximo de paz que eu consigo. Então, acho que a Isabela que pega a pipoca e vai no cinema é a Isabela que tá em paz pra ver um filme. Tanto que eu não gosto de ver filmes quando eu tô muito agitada, eu não gosto de ver filmes quando eu tô com coisa na cabeça. Eu prefiro reservar esse momento, é um momento sagrado. Apesar de ser meu trabalho, ainda é um momento muito sagrado pra mim. Agora, depois do Oscar, a gente percebeu que o brasileiro finalmente descobriu o desejo de entender mais sobre cinema, não só de torcer pelo Oscar, mas de entender o porquê, o como funcionam as premiações, o como é que a coisa, né, acontece nos bastidores para além de ir lá e assistir um filme. Como é que você que, né, convive diariamente com o público que acompanha conteúdo específico de cinema, como é que você está sentindo? O brasileiro realmente começou a se interessar mais pelo assunto e também pelo assunto de cinema nacional, ou foi só aquele fervor por causa do Oscar e já deu uma acalmada? Olha, eu acho que a acalmada já deu. Na verdade, retiro o que eu disse. Eu acho que esse fervor continua, talvez em menor intensidade, mas ele continua. Por exemplo, logo depois do Oscar de Ainda Estou Aqui, teve o lançamento de Vitória, com a Fernanda Montenegro. Foi uma bilheteria assim fora da casinha. Tudo bem, a gente tá falando da Fernanda Montenegro, mas eu não sei se sem a Vitória, sem a nossa vitória no Oscar, esse filme seria tão bombado quanto foi. Agora a gente tá vendo um fenômeno não na mesma intensidade, porque afinal de contas não temos Fernanda Montenegro, não temos um elenco super, hiper, mega conhecido, mas a gente tá vendo ali um pouquinho desse fervor com Homem com H, que é a biografia do Ney Matogrosso. Eu vejo em algumas bolhas, né, do algoritmo, o pessoal tá falando muito bem do filme, o pessoal tá indo ver o filme, a bilheteria tá boa. Então eu acho que sim, eu acho que o brasileiro tá descobrindo a qualidade do nosso cinema. E isso é muito importante, porque a partir do momento que o brasileiro descobre os nossos filmes, né, descobre o filme do próprio país, ele vai querer consumir mais disso. E coisas que estão no cinema, inclusive, o que é muito bom pra gente, o que é muito bom pra nossa receita de filmes, o que é muito bom pra rodar em mais salas os filmes. E eu acho que sim, eu acho que se mantém. Claro, com o tempo, né, aquele fervor da vitória e tudo mais, vai diminuindo um pouquinho, mas eu tô bem otimista, assim. Eu acho que vai ser um ano muito bom para o cinema nacional no geral, principalmente em termos de bilheteria. Acho que vai ser legal comparar o fim do ano, a bilheteria antes de Ainda Estou Aqui, depois de Ainda Estou Aqui. Acho que vai ser um momento interessante, assim. Esse ano vai ser bem interessante, eu acho. Se a gente colocar na ponta do lápis, assim, com Pequedel, com Macomori, com Tauriel, até com o teste da Lisbela, da Lâmpada Sexy, a gente vê que a representatividade feminina ainda, dos filmes mais premiados, dos filmes mais assistidos, ainda não está aquelas coisas. Mas a gente já consegue perceber que a narrativa sobre mulheres tem mudado bastante com a entrada de mulheres dentro do set. E aí tá para vir aí uma geração que foi meio que inaugurada pela Isabela. Não, meu Deus, esqueci. Encontros e Quem? Desencontros. Ah, Encontros de... É a Sofia Coppola. Sofia Coppola. Foi inaugurado pela Sofia Coppola, mas está puxando aí por uma galerinha, uma galerinha de Nepo Babies, filhas de grandes diretores homens, só que diretoras mulheres. Você acha que a indústria está sentindo a entrada no cinema especificamente
das mulheres ou isso ainda está muito restrito ao streaming? Eu acho que o cinema ele tá abraçando mais mulheres, sim. A gente consegue ver que diretoras estão aparecendo e não só aparecendo, fazendo números. A Greta Gerwig é um exemplo grande disso. Ela veio do Independente, ela veio ali do Mumblecore, muito influenciada até pelo próprio marido, Noah Baumbach, com quem ela já trabalhou sendo atriz, né, dirigida por ele. Mas ela dirigiu Barbie. Teve uma bilheteria de 1 bi. Isso é insano. E é uma mulher falando de uma história feminina, sobre mulheres, sobre a dificuldade de ser mulher. Ah, mas é um feminismo raso. Sim, mas sim e não, né? O que você considera um feminismo raso? Porque assim, aquele monólogo bonito dela dizendo todas as dificuldades femininas, estou em uma bolha mais intelectualizada, mais acadêmica, mas assim, eu consigo, dentro da academia, dentro dessa bolha intelectualizada, eu consigo pescar muitas coisas que ela falou. Então, não sei identificar dentro, né, desses meios. Então, não sei até que ponto, né, uma coisa tão rasa assim. Mas as mulheres estão aí. E o cinema tá abraçando isso, sim. Claro, nunca é o suficiente. A gente vê mulheres ainda sendo renegadas a, sei lá, co-direção. O Nolan, por exemplo, adora fazer isso. Ai, mas veja bem, quando ele ganhou por Oppenheimer o Oscar, sempre tava a mulher dele do lado. Ah, mas ela é produtora. Ah, mas ela é co-produtora. Tudo bem, legal, ótimo, ela está, né, aparecendo. Mas assim, às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco se as mulheres estão sendo usadas como token, né? Que é como aquela figura para dizer que tá lá, só porque tá lá, olha aí, eu tenho representatividade. Isso a gente tem que tomar ainda muito cuidado. Mas o que eu acho é que a gente está vendo talentos surgirem. Não são mulheres que a gente está vendo os filmes só porque são mulheres, porque eu sou totalmente contra isso. Existem mulheres boas no que fazem, existem mulheres ruins no que fazem, como existem homens bons e homens ruins. As pessoas, né, têm seus talentos ali, têm suas especialidades. Mas as mulheres são muito boas. As mulheres, as diretoras são muito boas, elas estão com uma sensibilidade para histórias femininas ou até masculinas, um olhar diferente do que Hollywood teve nos últimos 20, 30 anos, que é muito importante. Ninguém mais quer ver beleza americana sobre o tiozola com crise de meia-idade. Sabe? Ninguém mais quer ver o Allen. Ah, porque veja bem, eu tenho uma namorada de 17 anos. Ah, sabe? Vamos ouvir outras histórias, homens também fazendo isso, mas mulheres estão tendo essa sensibilidade de olhar para a sociedade de um lugar de opressão, porque mulheres são oprimidas o dia todo, todo momento. Só que a partir do momento que elas olham para essa opressão e veem uma oportunidade de fazer arte, de aparecer, de militar por algo, não tem preço assim. O cinema tá sim abraçando, precisa abraçar mais. E o streaming também. Eu acho que é um combo ali que precisa crescer, mas que a gente, pelo menos, começamos, né? A passinhos pequenininhos ali de formiga, mas acho que vai crescer ao longo do tempo. Podia te entrevistar sem fazer a pergunta que não quer calar. Como é que é o bastidor de ser um votante do Golden Globe? Como é que funciona isso? Como é que foi que você foi escolhida? Como é que foi a recepção dessa oportunidade? E como é que funciona o processo? Vocês assistem tudo? Todo mundo assiste tudo? Como é que funciona? O ideal é todo mundo assistir tudo. Esse é o ideal. Assim, temos ali trocentos filmes, mas os filmes, eles não vêm tudo de uma vez, né? Eles vão sendo ali adicionados, que é uma plataforma que a gente tem. Como se fosse uma plataforma de streaming, assim. E a gente vai vendo os filmes dentro dessa plataforma. E a gente tem que ver tudo. Eu acho uma falta de respeito com o autor, com a autora, com os atores, com todo mundo envolvido. A gente não vê. As pessoas tiveram um trabalho, estão lá, querendo um reconhecimento internacional que é grande, né? O Globo de Ouro é uma premiação muito grande. Sabe, vamos fazer o mínimo, né? Já que somos votantes. E você perguntou como eu acabei, né, votando. Quando eu adentrei nesse meio do cinema como autônoma, eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conversar com o pessoal, né, mais profundamente, né, criando laços e networking. E aí eu conheci alguns votantes do Globo de Ouro de edições passadas brasileiros. Aí eu olhava o background deles, eu olhava o meu background. Eu falava, pô, é parecido.
Eu olhei e falei, como é que faz? Como é que faz? Aí eu fui atrás. E o negócio é, você tem que contar um pouco de você, fazer um pouco da sua bio, né? Contar em quais veículos você já trabalhou. E aí você coloca ali num formulário 5 matérias que você fez relacionadas a cinema. Entrevista, os vídeos que eu faço, críticas escritas, você bota lá. E aí eles avaliam e te dizem se você passou ou não. E no caso, eu passei. E foi o ano para eu passar, né? Né? Foi o ano. Você pode declarar assim abertamente que você votou na Fernanda? Não posso! Então, assim, supondo que você talvez tenha votado na Fernanda, como é que foi talvez ver a pessoa que você votou, uma brasileira, ganhando melhor atriz de drama? Foi maravilhoso, assim. Eu confesso que quando a gente perdeu, porque a categoria de filme estrangeiro foi anunciada antes, melhor atriz, né? Eu confesso que quando a gente perdeu pra Emília Pérez, eu falei, putz. Aí, cara, eu tava assim, desacreditado. Falei, perdemos filme estrangeiro, difícil ganhar a melhor atriz, é bem difícil. Mas demos sorte que, além da Fernanda estar sensacional, assim, primorosa, esse ano, para as mulheres de Hollywood, americanas, que são mais cotadas, obviamente, porque estamos falando de um prêmio americano, essas atrizes, Angelina Jolie, Nicole Kidman, a Kate Winslet também, vieram com atuações fracas. Não eram atuações dignas de prêmio, não estavam à altura da Fernanda. Então, assim, foi um ano muito bom para ela ganhar. E merecidíssimo. Assim, disparado. Tem nem o que falar. Ah, mas a Angelina. Não. Disparado. Todas as outras competidoras concorrentes estavam aqui, a Fernanda Torres estava, tipo, na lua, assim. É muito diferente. E eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Esse ano foi o ano para eu participar do Globo de Ouro, porque ver o Brasil ganhando prêmios, sendo reconhecido lá fora e sendo reconhecido pelo povo brasileiro também, putz, é de emocionar, assim, não tem nem o que falar. E eu espero que esse trabalho do cinema brasileiro também, que querendo ou não, houve uma campanha séria do Walter Salles, a Fernanda Torres trabalhou que nem maluca, dando entrevista, indo pra festival, fazendo tudo. Eu espero que isso continue. Eu espero que os filmes olhem pra Ainda Estou Aqui, os filmes desse ano, né? Saídos esse ano, estreados, que estrearam esse ano, olhem pra Ainda Estou Aqui e vejam que a propaganda é muito importante. Não adianta seu filme só ser bom. Você tem que vender seu filme. Você tem que estar em festivais. Você tem que estar em entrevistas, em talk shows, em tudo. Ah, mas ninguém tem o dinheiro do Walter Salles. Não, não tem. Mas dá pra fazer melhor do que a gente tem hoje em dia no nosso cinema nacional, que é uma das coisas que é a minha maior crítica. Ah, mas os diretores são ruins. Não. Ah, mas as histórias são fracas. Não. Ah, mas a tecnicidade do cinema é mal filmado. Ah, o som é ruim. Não, não. São alguns casos, como tem no mundo inteiro. O meu principal problema, a minha principal crítica com o cinema nacional é a falta de propaganda. É o marketing. Porque eu acho que as pessoas se acomodam. Quem faz filmes, por exemplo, diretores e diretoras, eles estão ali no meio e eles querem que o filme dê certo, tudo bem. E que bom, todo mundo foi pago, né? No caso de um edital, de uma lei de incentivo, beleza, gerou emprego. Mas e aí? Sabe, tipo, tudo bem, você pode fazer o filme pra você, é claro que sim. Mas é tão bom você mostrar para a população brasileira como o cinema nacional é bom a partir do seu trabalho. E você não consegue fazer isso sem marketing, você não consegue fazer isso sem propaganda. Então eu espero que nas campanhas deste ano, para grandes premiações, os filmes nacionais foquem mais nisso. Porque história a gente já tem, narrativa a gente já tem, bons atores, bons roteiros, já tem tudo. É a propaganda, sempre a propaganda. O brasileiro tem que se vender mais. Tantos filmes americanos que chegam aqui no Brasil, né? Com pecha de o melhor filme do ano nos Estados Unidos. E é só medíocre.
Então, a gente tem que começar a fazer a mesma coisa, sabe? Propaganda, propagar nosso cinema. É isso que eu acho. Ok. O papo rendeu pra caramba, né? O tempo passou, a gente nem viu. Para a gente terminar, eu quero pedir duas dicas para a pessoa que tem as melhores dicas da internet. Um filme de hoje e um filme de ontem, assim, top 3 da Isabela que ela pudesse indicar. Top 3. Já que a gente tá falando de cinema nacional, vou falar meus top 3 nacionais. Recentes, vai. Vou pegar um pouquinho aqui do que eu vejo muitos filmes, né? Então é difícil escolher 3 da vida, mas vou pegar alguns que me marcaram dos últimos anos. Carvão, da Carolina Markovits, com a Maeve Jenks. É um primor de filme. Ela faz um cinema social, meio niilista, mostrando mesmo ao lado feio do ser humano, como ninguém. E ela, assim, novamente, a sensibilidade dela como mulher, como LGBT, é muito única e eu adoro. Toda a filmografia dela é um primor. Eu gosto muito de Vinil Verde, um curta do Kleber Mendonça Filho. Um dos primeiros, assim, que ele fez. É como se fosse uma fotonovela. E é baseado num conto russo de uma menina que desobedece a mãe quando ela fala: Olha, tem esse vinil verde que você achou numa caixa antiga, mas não bota pra tocar, senão algo horrível vai acontecer. E, obviamente, né, ela desobedece. E ela bota pra tocar. E cada vez que ela faz isso, a mãe perde um membro do corpo. Uau. É muito legal. Esse filme é muito bom e, novamente, o Kleber Mendonça, pra mim, é o maior diretor brasileiro em atividade. Não há ninguém. Tem o Walter Salles, é claro que sim, mas ele tem outro cinema. Sim. Kleber, ele é mais cru, ele é mais... ele toca mais na ferida, ele não sugarcoat, sabe? Ele não deixa uma coisa, ele não dá uma camadinha ali de... Ele não romantiza tanto Sim. assim. Não que o Walter Salles romantize, mas ele é outro tom. O tom do Kleber é cru, é cômico e ele vai direto na ferida, que eu gosto demais, assim. Outro, o último, vamos ver. Top 3 de filmes recentes. Olha, eu gosto muito do filme do Tim Maia. Eu adoro, pra falar de um blockbusterzão, assim. Adoro o filme do Tim Maia. Eu acho que é uma cinebiografia como poucas brasileiras, que ousa. Porque, querendo ou não, a gente tá tão preocupado, né? Isso não é um mal brasileiro, isso é uma coisa mundial. A gente tá tão preocupado em contar a história, né, de um artista que às vezes, na maioria das vezes, tá vivo. A gente fala, puta, se eu arriscar na edição, se eu colocar uma coisa mais lúdica aqui, mais onírica, putz, talvez não dê certo, talvez as pessoas não reconheçam o ator, talvez não role. E a biografia do Tim Maia, ela ousa um pouquinho mais. Ela pega 3 atores pra fazer um Tim Maia. Ela tem uma edição muito boa. A música permeia o filme todo, não só nos números musicais. Então eu vou dizer Tim Maia, que é feito por uma roteirista mulher, inclusive. Então, acho que é meu top 3. Recente. Que tem outros vários que eu adoro. Pagador de Promessas, A Falecida. Putz, Dama da Lotação. Adoro a Dama da Lotação. Acho um filme, assim, um primor. Uma pornochanchada ótima. Nelson Rodrigues ali na sua cara, amamos. E é isso, mas cinema nacional é pano pra manga, né? É um assunto que se me deixar, eu fico falando anos. Eu gosto muito e que bom que o povo brasileiro tá gostando mais também. Bom ter você aqui na Pega Pipoca. Muito obrigada pela sua gentileza, pela sua generosidade de dividir Obrigada. esse tempo e esse conteúdo tão rico que você sempre traz com a gente. Seja sempre bem-vinda, sempre que você quiser voltar, a casa é sua. Tá ótimo, lindona. Muito obrigada, Nini. Te agradeço muito. Parabéns pelo programa. E vamos em frente, é só me chamar de novo. Ok, tchau, tchau. Tchau. Aproveitando o espírito gaga que deixou o Brasil inteiro mais cheio de glitter, hoje o Cinema do Vale traz um clássico, Paris is Burning. Já assistiu? Pois está vivendo errado, confira! A
Amiga, e se você acha que Vogue, Shade e Reading nasceram no TikTok, Paris is Burning chegou pra te dar uma aula de história com muito glitter, strass e atitude. You know what Paris means? Exactly. Butch Queen. Butch Queen. Butch Queen. Butch Queen. Disponível na MUBI, esse documentário icônico dos anos 90, dirigido por Jeannie Livingston, é o mais raiz que você vai encontrar de histórico da cultura ballroom. Aquela que você ama em RuPaul's Drag Race e até no Renaissance Tour da Beyoncé. Mas que começou nas ruas de Nova York nos anos 80, com corpos negros, latinos, trans e gays, reinventando o mundo. Imagine um lugar onde jovens LGBTQIAPN+, marginalizados, criam universos inteiros, só com postura, criatividade e uma dose cavalar de ousadia. Raining, that is. Pois é, nas balls eles desfilavam como executivos, modelos ou superstars, em categorias que iam do Vogue até a Face. Tudo para viver, mesmo que por uma noite, a fantasia que a sociedade racista e LGBTfóbica nunca deixou ser realidade. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. E olha que isso rola nos anos 80, hein? Enquanto o mundo lá fora era preconceito e crise da AIDS, a comunidade ballroom respirava arte, família escolhida, as houses e resistência com carisma, uniqueness, nerve and talent. Enquanto a burguesia branca achava que cultura era só ópera e museu, a galera ballroom estava criando um dos movimentos mais influentes do século de graça, na quebrada. E sim, toda vez que você vê um Death Drop ou ouve Yes Queen, pode agradecer a Paris Dupré, Pepper LaBeija e Venus Extravaganza. My name is Angie Extravaganza and I am the mother of the House of Extravaganza. Lendas que o Doc mostra com toda a crueza e beleza. Então, se você quer saber de onde veio o Slay, o Work e o Mother que viralizam hoje, se acha que família não é só DNA, mas quem te apoia na dança e na luta, se quer ver um retrato sem romantização de uma época onde ser queer era sinônimo de coragem, receba esse selo de aprovado pelo Cinema do Vale. Neste, que não é só um documentário, é uma herança viva da história. Mostra a raiz de uma cultura que transformou dor em coreografia, exclusão em glamour e lendas. E apesar das tragédias, aviso, prepare o coração. O filme celebra a força de quem ousou existir em cores neon no mundo em preto e branco. Paris is Burning tá na MUBI. E lembre-se, por trás de todo shade que você joga, tem uma história de luta. E essa história começa aqui. It speaks for itself. Ela não liga no dia seguinte e deixa os machos implorando para que você apareça na sacada. Nossa heroína Frankenstein, de um jeito que só o spoiler sincerão consegue trazer. Vem comigo? Uma pobre mulher vítima do marido abusivo é trazida novamente à vida por um cientista com refluxo que arrota bolhas e é fanático por Frankenstein. Ele implanta nela o cérebro de um bebê, entregando assim um corpo de uma mulher e nenhum filtro social ou julgamento ético. Ao agir como um homem hétero branco de classe média, a moça choca fortemente a sociedade, principalmente um advogado egocêntrico e tarado que disse pra ela não se envolver, mas acabou com os 4 pneus arriados pela garota quando descobriu que ela não ligava no dia seguinte. Ele decide libertar a moça do pai criador super controlador, levando-o para uma turnê mundial de sexo, libertinagem e más decisões. Ao longo da jornada, a jovem descobre que o mundo é um lugar cheio de homens babacas, mulheres oprimidas e jantares chatos. Ela experimenta de tudo, desde a beleza dos livros, passando pelas peculiaridades da exploração comercial e não comercial do próprio corpo, seu potencial em viralizar dancinhas no TikTok, até os perigos de discutir filosofia com socialistas frustrados. Enquanto isso, o advogado fica cada vez mais possessivo e surtado. No fim, ela dá um bico no namorado, decide voltar pra casa, o cientista maluco morre, ela assume o poder da porra toda e o ex-marido vira uma cabra, provando que quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. E o Yorgos Lanthimos, hein, gente? Tá tudo bem com ele? Se você foi ao cinema assistir Tipos de Gentileza esperando um Pobres Criaturas 2.0
e saiu do filme com essa dúvida? Saiba que você não está só. Mas e aí, Aline, precisamos nos preocupar com o Yorguinho? Tá tudo bem com Yorgos Lanthimos ou será que a gente não entendeu? Amantes de bizarrice com requinte, segurem seus croissants filosóficos. Yorgos Lanthimos, o diretor grego que transforma estranheza em arte, está de volta com Tipos de Gentileza. E o público se dividiu entre genial e... o que eu acabei de ver mesmo? Depois do sucesso de Pobres Criaturas, 4 Oscars, inclusive um para Emma Stone, o cara resolveu dobrar a aposta no surreal. Mas espera, isso é novidade ou só o Lanthimos sendo Lanthimos? A carreira de Yorgos, do cão com dente de tigre ao sexo com dinossauro. Se você acha que Tipos de Gentileza é esquisito, precisa revisitar a filmografia do grego. Sim, porque a esquisitice é real, uma das assinaturas do diretor. Em Dogtooth, de 2009, temos crianças trancadas em casa aprendendo que gato é um monstro assassino. Em The Lobster, de 2015, solteiros viram animais se não acharem o amor. Sim, literalmente. Em The Favorite, de 2018, nós temos uma rainha bissexual, intrigas palacianas e coelhos sendo arremessados. Já em Pobres Criaturas, de 2023, o famosinho Frankenstein feminista com sexo, steampunk, em Willem Dafoe, de cara amassada. Aquele velho bom estilo latminiano. Diálogos robóticos, cores pastéis que parecem um sonho febril e todo mundo agindo como um alienígena aprendendo a ser humano. Então, Tipos de Gentileza não passa de mais do mesmo? O filme é uma trilogia de contos, onde um chefe controla a vida de um funcionário até ele comer peixe cru no lixo, uma mulher busca um desaparecido e encontra um culto de dança à la TikTok místico, e um casal procura uma profetisa que, bem, melhor não dar spoiler. Mas o que tudo isso tem em comum com Pobres Criaturas? Arte desconfortavelmente linda, cenas que parecem pinturas renascentistas com glitches, Emma Stone fazendo cara de confusa, dessa vez sem cérebro de bebê, mas com crises existenciais. Humor mais seco que deserto, personagens discutindo ética, como se estivessem lendo um manual de montagem de uma estante. E o público? Como fica? Enquanto fãs das antigas dizem, ele nunca mudou. Você que se acostumou com Oscars, os haters reclamam. Cadê a narrativa? Cadê o sentido? Mas vamos combinar. Reclamar de falta de sentido em Lanthimos é como reclamar de água na piscina. O cara inventou o nonsense. E os números? Pobres Criaturas faturou 117 milhões e 11 indicações ao Oscar, sendo que custou 35 milhões. Já Tipos de Gentileza custou 15 e faturou 16. Ou seja, definitivamente não foi um blockbuster. Só que ninguém que faz cinema como ele está realmente preocupado em agradar as massas. Então, devemos nos preocupar com Yorgos? Não. Se tem algo consistente na carreira dele, é a inconsistência temática e a consistência em ser what the fuck. Tipos de Gentileza só prova que, após os Oscars, Lanthimos decidiu hora de voltar a assustar o mainstream. E conseguiu. Veredito, se você sair do cinema com mais perguntas do que respostas, ele conseguiu o que queria. Porque Yorgos não quer ser entendido, ele quer ser vivido, mesmo que você precise de terapia depois. E dica extra, assista com amigos. Vai ser tipo um teste de amizade. Se vocês rirem juntos da cena do culto dançante, são amigos pra vida. Se não, fica o questionamento. Música, reality, glória versus dor profunda, sensibilidade. Se você está procurando um filme para te tocar profundamente, essa dica é para você. Ladies and gentlemen, Grammy nominations were announced. The most honored artist this year with 11 nominations is Mr. Jon Batiste, right there.
Amantes de drama da vida real e trilha sonora épica, segurem os lenços. American Symphony de 2023 é o documentário que prova que a vida adora ironias pesadas. Imagina só, em 2022, o músico Jon Batiste recebeu 11 indicações ao Grammy no mesmo dia em que sua esposa, a escritora Suleika Jawad, descobre a recidiva de um câncer. Não é roteiro de novela das 9, é a vida real. 2 palcos, uma sinfonia de altos e baixos. A ideia inicial do documentário era filmar Jon compondo sua primeira sinfonia, já que ele é o gênio por trás das trilhas icônicas. Mas aí a vida entrou com um plot twist e o documentário virou um retrato brutalmente honesto sobre como ser ovacionado para o mundo todo e, horas depois, segurar a mão da pessoa amada em quimioterapia. E como a música pode curar a alma, é possível ver Jon transformando angústia em acordes, enquanto Suleika escreve textos que doem e curam mais que remédio. Ah, mas documentário de artista sempre é fake. Pois é, a gente sabe que 90% dos docs tem cenas ensaiadas. Tipo aquele, olha eu compondo no piano às 3 da manhã, sou tão deep. Mas aqui, te garanto que não. Jon não posa de herói. Ele é só um cara tentando não surtar enquanto o mundo o aplaude e o câncer está tentando tirar dele o amor de sua vida. Para quem se interessou em saber mais sobre o artista, Jon Batiste já ganhou 5 Grammys, 1 Oscar por Soul e agora um documentário que deverá seguramente ganhar seu coração com uma montanha russa de emoções. O filme está disponível na Netflix, então não perca tempo e desfrute dessa chapuletada da vida real. Se você quer ver arte nascendo do caos, American Symphony é o doc perfeito. E prepare o coração, porque Jon Batiste não vai te deixar sair ileso. Se você acha que no Brasil não tem um filme para fazer você se apaixonar pelo vovozinho Skolmo ou Ranzinza mais fofo que você já conheceu, a gente traz um clássico que combina doçura, futebol e ditadura militar para você nunca mais falar mal do cinema brasileiro. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias vai te dar uma aula de história com direito a choro, riso e muita saudade de casa. Estamos levando o Mauro, tá? Dirigido por Cal Hamburger. Sim, se você percebeu um molho de Castelo Rá-Tim-Bum na obra, não é por acaso. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. Esse filme é um tapa na cara do tédio e um abraço na memória do Brasil. Mauro, pelo pequeno Michel Joelsas, um moleque de 12 anos, fã de jogo de botão e Pelé, acorda um dia e descobre que os pais dele foram para uma viagem de férias sem previsão de volta. O que você está fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Ou seja, fugiram da ditadura militar. De repente, ele tá sozinho no meio de São Paulo com uma mala, um telefone que não toca e um avô judeu desconhecido, Germano Raiuti, morando no Bom Retiro. Porta. Ele deve saber o que está fazendo. É bom para não pegar resfriado. O desafio? Sobreviver à ditadura, à adolescência e às festas de bar mitzvah, que ele nem sabe o que é. Quer vir comigo? Não posso. Spoiler, o avô Shlomo é o vovô mais descolado que o cinema brasileiro já viu. Eu sou neto dele. Enquanto o país vive sob AI-5 e censura, Mauro aprende a lidar com tretas maiores como fazer macarrão instantâneo, entender o Yiddish do avô e torcer para o Brasil na Copa de 70 sem os pais por perto. E sim, o filme mistura saudade com futebol, história pesada com humor de vô e ainda joga uma pitada de cultura judaica paulistana. Tem alguma coisa pra mim? O filme é tão bom que foi o representante brasileiro na disputa de indicação de Oscar de melhor filme internacional em 2008. Foi indicado? Não. Mas levou vários outros prêmios mesmo sem estourar no mainstream. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é história viva, contada pelos olhos de um garoto que vira adulto sem querer. Entre pão com mortadela, discos de vinil e a tensão política dos anos 70, o filme prova que família não é só DNA. É quem te ensina a jogar damas e te esconde da repressão. Sim, férias. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias está disponível nas plataformas digitais. E lembre-se, ditadura não, cinema brasileiro sim. Ainda Estou Aqui merecia ter sido indicado em mais Oscars. Quem concorda respira, né?
Tá bom, a indicação e roteiro já é consenso que foi roubada da gente, mas e a fotografia? Veja mais de perto as camadas do trabalho de Adrian Terrido nessa obra-prima do cinema nacional no nosso quadro Direção de Arte. As escolhas de direção de arte em relação à fotografia do filme podem trazer camadas de sentido adicional à trama. Foi o que fez o time de Walter Salles, e Ainda Estou Aqui, e que, sinceramente, deveria ter rendido uma indicação de melhor fotografia à obra. Seus documentos. Anda! É possível perceber claramente duas escolhas de fotografia completamente diferentes na trama. A primeira parte, iluminada, solar, introduz a rotina e a personalidade da família Paiva. A casa sempre cheia de sol, som e gente até que bam! Um corte abrupto feito pelos agentes da ditadura no clima da casa fecham as cortinas e a alegria dos Paiva. A partir daí a fotografia fica escura, sombria e fria, assim como o coração de Eunice e seus filhos. Outra escolha genial da direção é a introdução de elementos cênicos que remetam ao registro e à guarda de memória. A câmera de fotografia, a Super 8 da filha mais velha, as fotografias sempre presentes na trama, a luta pela certidão de óbito. Desde a concepção do livro por Marcelo, Ainda Estou Aqui se tratou da luta do resgate de memórias, e estes elementos entram como peça palpável dessa escolha consciente. Por fim, Walter Salles e o Adrian Tegido, diretor de fotografia, entregam uma cinematografia impecável ao colocar a Eunice, aqui já interpretada pela Fernanda Montenegro, dentro de uma sala, mas com a vida acontecendo lá fora, no quintal, onde as pessoas à parte do mundo dela interagiam. E o que é o Alzheimer se não este aprisionamento no próprio mundo? Se sentir sozinho e esquecido dentro de si mesmo, dentro da própria vida, mas com pequenos lapsos que a pessoa comunica. Eu ainda estou aqui. Uou, esse episódio foi de tirar o fôlego, hein? Lembrando que ele aconteceu por conta do apoio da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. Palmas para o investimento na cultura e, é claro, estou esperando vocês semana que vem para mais um Pega Pipoca.